somos falhos, pecadores, cheios de defeito, mas o Senhor, Pai, é aquele que quer nos alinhar, porque a Tua palavra diz, sede santos como eu sou santo. E a Tua palavra, Senhor, é o nosso refúgio, e é esse caminho no qual nós podemos nos espelhar e refletir em nome de Jesus. Senhor, vem com a Tua palavra, revelando, Senhor, as áreas que nós precisamos de transformação completa, total. Muda, Senhor, nosso caráter, nossa situação, o nosso coração. Nós queremos, Senhor, nos parecer contigo. E olhando para nós e olhando para Ti, é o quanto falta. E nós temos a consciência, Senhor, de que muito nos falta, mas estamos nesse caminho de amadurecimento, de crescimento. E te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por essa oportunidade de viver o que o Senhor tem para nós, para esse tempo, em nome de Jesus. E é tempo de limpeza, é tempo de restauração, é tempo de um renovo, em nome de Jesus. Quero te agradecer, papai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estávamos há um tempo, né, desde quinta ou sexta-feira, eu não consegui mais postar aqui. Enfim, são 40 dias, pode ser 40 dias corridos aí, a gente entende que nem todos vão dar para a gente fazer, mas vamos seguir a sequência aqui, né? Nós fizemos 9 encontros, nós estamos no 10º encontro, hoje nós vamos renunciar a algumas coisas importantes. Nós entendemos, irmãos, que por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós achamos que já caminhamos demais e que muitas vezes não temos muita coisa para ser transformado, quando nós olhamos para dentro dessa quantidade de coisas, nós sabemos o quanto nós precisamos ainda abrir o nosso coração para deixar Jesus trabalhar. E hoje eu quero falar sobre um tema e pedir para que o sangue de Jesus, o nome do Senhor Jesus, venha nos blindar, nós, nossa casa, nossa família, nossos bens e até mesmo os nossos animais, porque é uma denúncia, né, vamos dizer assim, de muitas raízes daquilo que nós já vivemos ou os nossos familiares viveram. Então nós vamos falar hoje sobre a renúncia da feitiçaria. A renúncia da feitiçaria. Veja bem, queridos, nessa aula ou não uma aula, né, mas sim uma contextualização para que nós possamos entrar dentro do tema e nós fazermos as renúncias. Ela vai nos levar a refletir que nós podemos ainda estar praticando feitiçaria, mesmo sendo cristãos. E para isso nós vamos precisar entender qual a natureza nós estamos nos movendo. Queridos, não é só ir para a igreja. Confesso com a boca, creio com o coração e sou salvo, é o que a palavra diz. Mas muitas vezes nós podemos estar ligados a alguns contextos porque nunca renunciamos, nunca nos desligamos e talvez a nossa alma ainda está ligada a alguns contextos e precisamos quebrar essas características. Nós vamos usar como base aqui 1 Samuel capítulo 15 e 1 Samuel capítulo 28 e alguns outros textos para nós pegarmos aqui como base. Então nós vamos mostrar algumas características, alguns frutos, alguns desdobramentos dessas características que identificam o processo para que a gente chegue à prática, para que se chegue à prática da feitiçaria, para que nós possamos fazer esse caminho de volta. Então, o que é feitiçaria? É uma forma de magia em que se usam certos atos, palavras e invocações de espíritos ou demônios a fim de prever o futuro ou controlar pessoas e acontecimentos. Vou repetir. O que é feitiçaria? É uma forma de magia
em que se usa certos atos, palavras e a invocação de espíritos ou demônios a fim de prever o futuro ou controlar pessoas e acontecimentos. Na feitiçaria, o que se envolve? Adivinhações, magias, poderes sobrenaturais, fluidos, encantamentos, sedução, persuasão, poder para alterar coisas, tempos, natureza e de cura, consulta aos mortos, votos e pactos e ambição pelo poder. Muitas vezes quando nós vamos ministrar pessoas que tiveram um profundo envolvimento com essas áreas, nós vamos ver que uma das maiores áreas, uma das coisas mais profundas que precisa ser trabalhada é o orgulho. Por quê? Essa pessoa teve acesso a um nível de, entre aspas, resultado, que depois isso foi cobrado lá na frente, né? A um nível de poder ou capacidades mediúnicas, vamos dizer assim, que trouxeram algum grau de importância ou de evidência. Acontece que ela quer sair da feitiçaria, ela vem cheio de coisas ativadas e contaminadas querendo usar dentro do corpo. E isso traz um poder de contaminação. Então, a primeira coisa que, quando nós vamos ministrar uma pessoa que veio de dentro desse contexto, nós vamos ver, nós vamos ter que desligar tudo. Essa pessoa vai ficar sem ver nada, sem sentir nada. Primeira coisa, Senhor, nós arrancamos agora todas as imposições de mãos, todas as palavras liberadas, todos os banhos, todas as aberturas de chácara, de terceiro olho, de as invocações, e todas essas coisas são desligadas. Por quê? Agora essa pessoa ela vai precisar buscar o dom verdadeiro, né? Ou ativar esse dom verdadeiro. Mas ela vai precisar ser trabalhada dentro de um processo de discipulado durante 1 ano ou mais. E muitos não conseguem. E não querem se submeter e vão embora. Param um processo e vão viver novamente dentro de uma igreja que aceita, ou dentro de um processo aonde ela vai voltar para a feitiçaria. Talvez com outra roupagem, talvez com uma outra coisa. Entende? Então, tem muitas pessoas hoje com dom de revelação, entre aspas, contaminado. É uma capacidade ativada, mas não vem de Deus. Uma sensibilidade ativada que não vem de Deus. Ou uma sensibilidade ativada em Deus, mas que tem interferência de demônios. Então, por isso, nós vamos desligar todas essas características, todas essas situações, porque eu vejo muitas pessoas que estão aprisionadas a palavras que receberam no passado, que não eram de Deus. Quantas pessoas saíram de uma igreja falando assim, olha, eis que eu te digo, o seu tempo lá acabou, vejo uma coisa nova, um negócio novo. Espírito de engano, queridos, que quer tirar a pessoa de uma igreja, no meio da comunhão. E o que eu já vi de pessoas, o que se vê de pessoas que foram enganadas dessa maneira e se deram muito mal, se desviaram, tiveram várias feridas e não tinham forças para voltar. Relacionamentos, pessoas que receberam profecias sobre relacionamentos, se relacionaram com essa pessoa, tiveram muitas decepções, e isso trouxe um nível de... trouxe problema, muitos problemas, porque ela falou, nossa, eu recebi uma palavra sobre isso, eu tinha certeza que era de Deus, mas uma das coisas que não foi se observada foram os frutos. Irmãos, a pessoa vai dando fruto, ela vai dando evidências, ela vai mostrando quem ela realmente é, pela forma como trata os pais, pela forma como se trata, pela forma como trata você.
E aí você acha que pode administrar? Não, eu mudo essa pessoa. Ninguém muda ninguém. As pessoas são transformadas. E aí entra o engano, né? Então a pessoa ela não quer conhecer a verdade e ela submete ao engano. E aí ela quer, muitas vezes essa pessoa é abandonada, e ela, para recuperar a pessoa, ela vai na igreja uma, duas, três, quatro vezes. E algumas coisas não acontecem do jeito que ela queria, no tempo que ela queria. Ela vai lá, nós conhecemos aqui no norte como Terecó, né? Ela vai lá na feitiçaria e vai, como se fala, conseguir o amor em 3 dias, né? A que custo? Então, esse nível de magia, ele distorce como a pessoa vê a outra. Então, o nível de distorção, e aí nós temos que ter cuidado, porque a feitiçaria ela é muito sutil. Ela pode se manifestar até em forma de o que nós conhecemos hoje como persuasão. Eu tentar convencer uma pessoa a querer o que ela não quer, para o meu benefício. Então, isso é sedução, isso é persuasão. Agora, o processo de vendas é diferente, porque você vai mostrar o benefício. De fato, a pessoa vai ganhar com aquilo, né? Então, você está ali prestando um serviço. Você tem ali a técnica para mostrar. Beleza, mas existem aquelas pessoas que enganam no sentido de falar algo que não é. Vender algo que não é. E aí entra o encantamento. Trocando como é que é? O gato por lebre, é isso? Não sei como é que é a expressão. E aí vem as consequências. Então nós temos ali o envolvimento e temos as consequências. Então nós vamos ver enfermidades crônicas, problemas conjugais, morte prematura, suicídio, propensão para acidentes, derrota, destruição e coisas diferentes aí, né? Destruição causada por, por vários tipos de feitiçaria. Então, qual é a maior expressão de alguém que flui na feitiçaria? A desobediência. O desobediente e o obstinado é como o idólatra e o feiticeiro. Então Deus está dando uma direção e eu desobedeço, está sendo passado uma direção para que eu ande em corpo e eu vou fazer da minha maneira, eu estou caminhando dentro de um processo de feitiçaria. Então, o feiticeiro, ele age sob a influência do espírito de engano, de adivinhação e contaminação. Nós precisamos desligar todas essas coisas, nós precisamos remover todas essas coisas. E nós temos que denunciar isso na nossa família. Vamos lá. Ah, pastor, eu nunca me envolvi com isso.
Meus pais também não. Mas veja bem, irmãos. Êxodo capítulo 20, verso 5. Eu sou o Senhor, um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, podendo chegar até a quarta geração. Mas faço misericórdia até 1000 anos daqueles que me amam e obedecem. Acontece, amados, que alguém na sua linhagem pode não obedecer, mas como você nunca quebrou isso, nunca removeu isso, nunca confessou o pecado, não confessado é pecado não perdoado. Ele fica velho, mas não caduca. Ah, mas Jesus levou sobre si todas os meus pecados. Sim, amados, pecados não confessados estão encobertos, estão ativos. Portanto, o pecado gera morte, tem consequência. Né? Então, muitos dos nossos antepassados fizeram algumas coisinhas aí. Eu vou dar um exemplo, irmãos, algo muito comum: simpatias. Quem aqui já fez ou familiar já fez simpatias? Ah, eu vou fazer uma simpatia aqui num cupinzeiro, colocando o nome da pessoa aqui, e ela vai voltar para mim. Como é que fala? Na minha mão, ela vai comer na minha mão, né? Viu? Ou uma simpatia para que o não goste, para que o outro goste. Voltamos, pessoal. Voltamos aqui. A internet tinha caído aqui. Estão me vendo, ouvindo bem aí?
Voltamos. Voltamos. Então, como eu estava falando, algo que muitos de nós, ou os nossos familiares, fizemos, é uma coisa chamada simpatia. Aquilo ali é feitiçaria. Não tem como negar, né? Nós precisamos renunciar, rejeitar tudo isso. Número um, de fluir na natureza da serpente, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nada é mal se te faz feliz, né? Assinado inimigo, né? Satanás. A desobediência e independência são portas de entrada para que espíritos malignos possam operar. Veja bem, irmãos, mesmo que nós não tenhamos praticado, há uma perseguição na geração porque esses espíritos malignos ficam na família. Então nós podemos renunciar por identificação e por você fazer parte do DNA, né, do mesmo sangue, quebrando todas essas influências e rompendo, né? Benzimento, quem nunca fez? Benzimento, seus pais vão receber isso. Tudo isso vai gerando um nível de contaminação. Quantos não receberam um nome que estava ligado a uma entidade através do secretismo? Com tudo isso. E, amados, a operacionalização do mundo espiritual é feita por anjos e demônios. Os demônios agem a partir de brechas e os anjos trabalham a partir do comando do Senhor, servindo aqueles que hão de herdar a salvação e vivem em obediência. Então, para que algo seja gerado, né, movimentado no mundo espiritual, eu preciso ou andar em desobediência ou andar em obediência. Mas existem situações que são equivalentes. Por exemplo, o pecado da rebelião, da desobediência, é similar ao pecado da feitiçaria. E quantas coisas nós não já desobedecemos e já fomos rebeldes, mesmo que na imaturidade? O mundo espiritual é legalista, irmão. E ele vai falar, eu te provo na sua palavra que não tem como você abençoar fulano, Deus, porque pecou dessa maneira e nunca confessou. Então, quero meus direitos. O direito da morte em cima do pecado opera. Então, a sedução, como eu disse, persuasão, controle, mentira, poder de alterar as coisas. Não, eu quero, vai ter que ser feito do meu jeito, porque eu não aceito de outro jeito. Pô, peraí, meu irmão. Calma lá. Né? Então, eu quero forçar a barra, forçar as coisas. Isso é complicado. Então, feitiçaria é muito mais do que a pessoa fazer um despacho, um negócio ali, mas não. A atitude de manipular pessoas é feitiçaria. Você já viu aquelas pessoas que, muitas vezes, irmãos, a pessoa ela vai ter um relacionamento com a outra pessoa, mas a pessoa é estranha. A pessoa, você fala assim, cara, não, a pessoa ela é maligna mesmo, e a outra pessoa vê como uma pessoa mais bonita, mais afeiçoada, mais a melhor pessoa, e ela não sabe que ela está ali debaixo de um encantamento. Fizeram um trabalho para ela, fizeram alguma coisa, a cabeça da pessoa virou, mudou, ela não consegue enxergar. Então, muitas dessas pessoas que trabalham na zona de prostituição, por exemplo, se comprometem com essas entidades da área da sedução para que eles consigam clientes. E quantos dentro da linhagem não tiveram
Pessoas que... Eu vou dar um exemplo para você aqui. Irmão, se você mora no Brasil, você é brasileiro. Tudo que se passa no Brasil, você sofre também, sim ou não? Entendeu? Se o Brasil está passando uma crise, você vai passar crise também. Ou não, né? Dependendo da situação, Deus te guarda ali, mas a chance de você também ter uma consequência por conta daquilo é muito grande, né? Quando o Brasil está indo bem, você sobe também. Como se estivesse no mar, com vários barquinhos ali, na hora que a maré sobe, o seu barco vai também. Então, na família é a mesma coisa. Existem predisposições genéticas. Algumas pessoas, para a área do diabetes, para a área do câncer, para a área de doenças, está lá incubado, precisa de um estímulo ou alguma coisa aconteça no corpo para que se desenvolva também. Mas, muitas vezes, por conta da epigenética e dos hábitos bons, muitas coisas não se manifestam. Porque eu rejeitei os mesmos hábitos dos meus pais. Muitas pessoas, por exemplo, tiveram pressão alta na família. Aí, mas tem hábitos que acompanharam a minha vida ao longo do processo. Comi muita comida com sal. Toda a minha família gosta de comida com muito sal. Então, se eu corto o hábito de comer muito sal, eu já vou diminuir o hábito, né, a chance de desenvolver a hipertensão ali. Mas não significa que o gene não está lá, não significa que a natureza não tem uma predisposição para desenvolver. Então, a gente não conhece o que nossos familiares fizeram ao longo da vida e o que entrou perseguindo a família. Então, por isso, nós precisamos rejeitar. Nosso cônjuge, rejeitar isso, renunciar e quebrar todas essas estruturas. Amém? Quem está aí, dá um glória. Amém. Vamos orar? Ó, irmãos, antes da gente orar aqui, só vou falar uma coisa. A palavra para feitiçaria no hebraico aqui, a palavra é kashaps, que significa feitiçaria, bruxaria. Tem uma outra palavra na Bíblia, lahar, significa encantamento, murmúrio mágico, ou seja, liberações de palavras ou murmurações. Tem a palavra anã, no hebraico, que significa presságios e adivinhações. Está lá em Levítico 19, 26. Tem uma outra palavra, id, oni, que significa necromante ou médium, é um tipo de feitiçaria. Ub, que é um espírito de adivinhação ou espírito familiar. Sabe aquela pessoa que faz é, é, ela vai lá, se escreve, como é que chama, gente? Psicografia e fonografia. A pessoa fala como familiar e ela escreve como familiar, falando que tá com saudade, que não sei o que. Irmão, são espíritos familiares, espíritos que acompanharam a família durante um tempo, e ele vai ter todas as informações, e é lógico que ele vai falar igual, vai fluir alguma coisa. Entendeu? Espírito familiar. Consulta aos mortos. Isso é complicado. Tem uma outra palavra, que é no grego já, que é a palavra farmaqueia, que é o uso de drogas, manipulação espiritual através de drogas. Todas as civilizações usaram, ou a maioria das civilizações usaram bebida alcoólica e algumas coisas alucinógenas para ter contato com o oculto. Essas coisas eram usadas para ter contato com o oculto. Entende? Então, por isso a palavra fármacos, ou que vem de farmácia, fármacos, ou farmaqueia. Existe até um livro da Ana Mendes, que significa, com o nome farmaqueia. Mageia, que é artes mágicas, e magos, que é ligada à astrologia e ao sacerdócio pagão. Então, tudo isso aqui são desdobramentos citados na Bíblia em relação à feitiçaria que nós precisamos renunciar.
principalmente se você tem ali uma descendência espanhola, uma descendência da área da, como é que chama? Cigana, de outras áreas, né? Precisamos renunciar a isso aí. Amém? Vamos orar? Você concorda comigo? Ora comigo? Amém? Fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu venho diante da tua presença e eu quero lhe pedir perdão pela primeira, segunda, terceira e quarta geração, até a raiz de Adão e Eva. Tudo que o Senhor quer quebrar, romper, anular na minha vida, rompe hoje, papai. Em nome de Jesus. Eu quero me parecer contigo. Eu quero revelar a tua glória. Quebra, Senhor, todas as barreiras espirituais, emocionais, hábitos que ficaram na minha vida. Espírito Santo, me ajuda a crescer em fé e a me desligar de todas essas coisas. Eu renuncio e rejeito toda ação, toda atitude, toda prática. Eu renuncio e rejeito todos os falsos deuses, os rituais, os sacrifícios, as práticas que foram feitas no ocultismo. Eu cancelo agora todas as consagrações, batismos, jejuns, pactos, valores que foram entregados. Eu renuncio todos os títulos e funções em cultos, como pai de santo, pajé, vidente, filho de santo, médium, ou qualquer outra coisa. Cancelo agora todos os encantamentos, adivinhações, todas as rezas que foram liberadas. Eu renuncio e rejeito agora toda comida, bebida, roupa, instrumentos que foram consagrados, mesmo que eu ainda não os tenha, eu desligo agora, renuncio, peço perdão. Toda essa roupagem seja arrancada de mim agora. Cancelo, em nome de Jesus, todas as maldições hereditárias sobre a saúde, família, finanças, sexualidade, todas as consagrações financeiras com as trevas sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Eu entrego de todo armamento espiritual, todos os dons contaminados, diante do Senhor agora, sejam desligados da minha vida. A minha glândula coronária, pituitária, e todas as portas sejam fechadas, em nome de Jesus. Somente o Espírito Santo poderá tocar todas essas áreas e trazer revelação. Senhor, eu renuncio agora e peço perdão. E toda consequência, morte espiritual, exclusão no reino e condenação eterna, Senhor. Eu sei que essas são as consequências. Tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas. Nós renunciamos, Senhor, todo espírito ligado à feitiçaria, loucura, espírito de confusão, Jezabel ligada à manipulação, todo vício em remédios ligados à farmaqueia. Eu renuncio agora a toda confusão mental e toda cegueira espiritual, toda perturbação emocional e ansiedade.
toda raiz de esquizofrenia, ouvir vozes, ou ver espíritos, e todo hábito de autodestruição com vícios e pensamentos suicidas. Eu renuncio e rejeito agora. Entrego diante do teu altar. O anjo do Senhor começa a quebrar todas essas ligações. Todos os livros contra a minha vida sejam recolhidos e cancelados agora. Em nome de Jesus. Senhor, se há algo que eu ainda não confessei, não liberei no mundo espiritual, e não deixei ainda, Senhor, me perdoa, eu peço que o Senhor me revela, para que eu possa quebrar todas essas consagrações ou hábitos malignos em nome de Jesus. Quero te agradecer e te louvar e pedir que o sangue de Jesus comece a queimar agora tudo aquilo que não é seu. Toda raiz que o Pai Celestial não plantou, seja arrancada agora. Toda planta que o Pai Celestial não plantou na minha alma, na minha vida, na minha família, seja arrancada agora desde a raiz, em nome de Jesus. Eu te agradeço, papai. Peço que o Senhor encha com o teu Santo Espírito e me ajude, Senhor, a andar em obediência à tua palavra. Quero te agradecer. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até amanhã, se o Senhor permitir, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Deus abençoe.